Fala amigos do Aplicar, tudo legal com vocês? Gerson aqui. E hoje, para trazermos a revisão, review, resenha do livro Movimento, Luz e Som com Arduino e Raspberry Pi. Um assunto que tem bastante procura no mundo maker. E se você está buscando um livro para avançar nos seus conhecimentos sobre Arduino ou Raspberry Pi, essa é a recomendação desse vídeo. Digamos que você já começou com alguma coisa, tanto com Arduino como Raspberry Pi, e está procurando novos desafios divertidos. É aí que o nosso livro de hoje ele entra. E nós mostraremos isso agora neste vídeo. E agora também, pessoal, é aquele momento em que você, se gosta desse tipo de assunto, se gosta desse tipo de conteúdo, você deixa seu like aqui para nos prestigiar e para fortalecer o nosso trabalho. E se você quer apoiar ainda mais o nosso projeto, então você se inscreve aqui no canal se não for inscrito. E também clica nos links de compra que nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Que se você efetuar alguma compra nesses links, nós podemos também ser beneficiados. Este livro atualmente está sendo vendido em dois de nossos parceiros, a Amazon do Brasil e na loja Vida de Silício. E as instruções para você comprar ele estão aqui na descrição do vídeo, com um link inclusive. E é importante seguir as instruções que link para que possa validar e a gente consiga receber. É um valorzinho muito pequeno por cada venda, mas a gente já é algo que ajuda a gente a comprar placas ou expandir esse projeto inclusive para comunidades ou públicos que não conseguem comprar os seus kits. Então a gente conta com vocês com o like, com a inscrição, se possível com as compras, e também a gente conta com vocês para que possam divulgar esse nosso trabalho compartilhando esse vídeo com seus amigos. Este aqui e muitos outros livros que estamos trazendo, inclusive no final do vídeo tem uma playlist completa com todos os que já foram lançados aqui, são aqueles que a gente considera necessários para um bom aprendizado com tecnologia, atividades makers e também a educação de robótica e ciências em sala de aula. Então segue a gente depois da vinheta e já vamos analisar por que esse livro está sendo recomendado aqui no canal. Então vamos à nossa análise do nosso livro de hoje, pessoal, começando pelo autor, o Simon Monk. Ele é um cara que tem várias publicações, edições e trabalhos na área maker, né? Ele é daqueles caras lá dinossauro que começou meio que junto quando esse termo ele foi cunhado. Inclusive tem uma coisa curiosa sobre a Makezine.com. Ela é uma empresa, né, que começou seus trabalhos, é uma revista de tiragem norte-americana, que ela começou o trabalho de divulgação, inclusive é dito que ela tem uma forte participação em cunhar o termo maker, né, principalmente nos Estados Unidos, que é uma coisa que se difundiu depois. Eles começaram lá por 2005, em 2019 eles passaram por um aperto, meio que fechando as portas e parando a produção da revista, mas parece que conseguiram retomar e tudo mais, segundo eu dei dando uma pesquisada, e eles são aqueles que tem fortemente eventos, feiras e a promoção da cultura maker ou faça você mesmo, né? Ou faça você mesmo com os outros nos Estados Unidos, né? Então é bem movimentado. Eles giram números da casa dos milhares e milhões, né? Em todos os sentidos, sejam eles financeiros ou de movimentação de pessoal, atendimento de demanda e tudo mais. Então eles têm essa série Make aqui, que brilhantemente foi aqui apadrinhada no Brasil pela Novatec, uma editora também maravilhosa para o mundo maker, entre outras. E eles trouxeram alguns títulos do Simon Monk para nós aqui, que são bem interessantes. E já dá uma ideia da riqueza, né, desse livro para nós aqui da comunidade maker. Para vocês terem uma ideia, o Simon Monk ele é graduado em cibernética e ciência da computação e tem PhD em engenharia de software. E ele é um cara lá do Reino Unido, né, de Preston, a princípio, acho que onde ele nasceu. É um inglês, né? Ele também é cofundador de uma empresa de software móvel chamada Momote Limitada, que eu nunca ouvi falar, mas a princípio o cara está sempre envolvido nesses negócios. Inclusive ele é autor e maker em tempo integral, parece que ele se dedicou, ele foi professor na parte acadêmica e agora se dedica exclusivamente a isso aqui, né? A esse trabalho, publicando, como eu disse, vários livros, matérias. Tem uns sites aqui, como eu falei, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, inclusive ele tem perfil no Twitter e tudo mais. Uma vez eu cheguei a ter uma comentada com ele sobre um livro que não tinha sido traduzido ainda para o português, e ele disse que viria, mas já tem quase 2 anos, eu não sei em que pé está isso, mas o livro a princípio não saiu.
Uma curiosidade sobre a Makezine também, já que estamos falando de curiosidades, é que eles também são o fundador da Makezine. Ele é um dos cofundadores, participantes da O'Reilly, uma outra editora norte-americana que às vezes tem suas obras traduzidas aqui para o Brasil. Quando vocês encontrarem esses selos, então Makezine, Make, O'Reilly, eu não sei como pronuncia, então vocês sabem já que são coisas basicamente do mesmo balaio, né? São o mesmo estilo. Inclusive os estilos de livros são bem parecidos. Então, falando um pouco sobre a análise da parte física aqui do nosso livro, ele é pesadinho lá, tem com certeza mais de meio quilo, eu não cheguei a conferir isso. Capa brilhante, como vocês podem ver, bem colorida. O livro ele tem 352 páginas, bem distribuídas, em formato brochura. Ele não tem orelhas, o que eu acho uma coisa chata dessas publicações aqui da Make. Mas parece que isso é uma escolha da própria impressora aqui no Brasil, né, para reduzir custos. E as páginas são brancas, em papel comum, né, mas tem gravuras coloridas, como você pode ver aqui, que enriquece bastante o conteúdo do título. As letras são sem serifa, num tamanho bom de leitura, o tamanho, o formato livro. Embora ele seja brochura, é confortável o manuseio, né, então ele tem um miolo bom de trabalhar, né? Não parece ser frágil, mas ao mesmo tempo é maleável. Então ele é confortável, um livro confortável para estudo. O que torna aí os nossos estudos do livro bem mais legais, bem mais confortáveis. Bem, dito isso, pessoal, esse livro ele parte do básico ao avançado, mas bem rápido. Ele tem assim uma característica bem interessante a relação como ele coloca o conteúdo para vocês. E neste vídeo eu vou passar para vocês então uns 5 projetos que me chamaram a atenção do livro e também vou passar 7 destaques aqui das nossas páginas enquanto a gente dá uma examinada em sumário e outras coisas assim. E vamos comentando aí o que vocês estão achando, se é o tipo de projeto que vocês procuravam e se vocês pretendem montar talvez esses projetos. Quem sabe, pessoal, dependendo da repercussão aqui dos views e comentários desse livro, a gente possa até tentar montar alguns deles aqui para vocês. Nós usamos eles como referência para montar, principalmente parte de questão de motores, mas é bem interessante essa outra parte em que o livro vai falar inclusive sobre a internet das coisas, né, algo assim. Então tem umas introduções legais aqui. Então, seguindo assim para a nossa análise, vamos começar falando sobre o sumário, né, porque vocês gostariam de saber o que tem no livro. Inclusive ele está em PDF, depois se vocês quiserem conferir, aqui na descrição do vídeo para vocês poderem baixar. Ele começa com uma introdução falando sobre as plataformas, né, do que é o Arduino e o Raspberry Pi. Tem uma coisa que eu acho legal, um destaque já na primeira parte aqui, ó, que às vezes a gente está em dúvida, mas que placa que eu vou usar para o meu projeto, né? Às vezes a gente não começou a estar em dúvidas sobre quais plataformas usar. E ele traz uma ideia interessante que dá para usar nesses casos, que é a questão dos gráficos de custo e de poder de processamento, né? Que tem coisas que tem um custo alto e um poder de processamento baixo, e um processamento alto, mas um custo baixo. Então isso ajuda você a determinar, eu preciso de muito poder de processamento, mas eu quero pagar pouco. Então aqui tem uma ideia, é um tipo de gráfico que você pode montar. Eu acho bacana fazer isso, qualquer pessoa com esboço ali você já consegue fazer um comparativo entre muitas placas que tem no mercado. Então esse é um dos primeiros destaques que tem aqui no livro, que eu quis trazer para vocês. Daqui a pouco eu mostro mais uns para vocês, que eu acredito que vocês vão gostar. Depois ele tem 2 capítulos dedicados a dar um esboço e uma introdução para Arduino e Raspberry Pi. Se você já tem contato, são capítulos que você pode pular tranquilamente, mas se você recém está começando, acabou de comprar a tua plaquinha, recém deu os primeiros passos ali, ainda não está sabendo muita coisa, esses capítulos aqui são essenciais para você. Até porque ele vai tratar sobre todas as questões de variáveis, loop, esses comandos de programação, tanto para o Arduino como para o Raspberry Pi, e falar sobre o hardware deles, né? Tem algumas coisas interessantes aqui sobre o micro SD, né? Que não sei se você sabe, mas são 2 placas completamente diferentes, né? O Raspberry ele é um computador, ele é praticamente um computador pronto, enquanto o Arduino ele é uma plataforma microcontrolada, né? Então esse aqui tem muito mais poder de processamento e é bem mais caro, e ele pode ter teclados, mouse e monitores, e inclusive ele tem um sistema operacional que roda dentro dele com menus, arquivos e tudo mais. O Arduino ele já não tem todo esse poder de capacidade de armazenamento. Então é interessante, às vezes, a gente
pensar nisso, que eles são duas coisas diferentes. Mas isso aqui é uma boa introdução para mostrar o potencial de cada um deles separadamente e também para ajudar em questões de decisão no futuro nos nossos projetos, né? Algumas coisas que tem para o Raspberry Pi podem não ser necessários nem possíveis de colocar no Arduino. Depois dessa breve introdução, então ele vai passar para o início rápido, onde ele começa a falar sobre a prototipagem eletrônica, principalmente. Então, no capítulo 4, ele já começa a fazer uma coisa que é bem interessante e vai se repetir no restante do livro inteiro, né? Ele começa a mostrar alguns projetos práticos, tanto no Arduino como no Raspberry Pi. Então, ele faz um projeto e mostra como montar eles, tanto em um como em outro. E aí ele começa a fazer esse paralelo, né? Que é bem interessante e bacana. Depois da introdução rápida, ele vai fazer então um apanhado de eletrônica básica, ou seja, o livro ele é bem completo por causa disso. Então, se você não tem livros ou conhecimentos nessas áreas, você pode começar diretamente com esse livro. Então, ele foi pensado nesse sentido para ti não perder muito tempo com outras informações. Tem pelo menos as introduções aqui, bem embasadas e ilustradas sobre esses pontos. E aí, então, ele vai para uma primeira coisa que todo maker começa a brincar, que é com luzes, né? Ele começa com os LEDs aqui. Depois ele vai para os motores, bombas e atuadores. Ele continua avançando para controles mais sofisticados de motores. Depois ele pega uma parte interessante que são os servomotores. Ele vai para os motores de passo, né? Depois ele entra nas questões de aquecimento e resfriamento. Loops de controle, ele dá uma retomada aqui, uma aprofundada nos conceitos que já foram vistos na teoria e na prática dos projetos. Ele entra numa parte bem delicada, que é o controle de cargas da nossa rede elétrica, né? Aqui você vai ver questões com componentes especiais de controle que podem acionar, por exemplo, tuas lâmpadas, alarmes, aparelhos que você pode ter um controle. Então ele dá um apanhado aqui para vocês. Ele volta aqui um pouco atrás para a questão de supervisão, que é a questão dos displays. Eu vou mostrar um destaque desse capítulo para vocês daqui a pouco. Todos os capítulos, um ou outro, tem algum destaque que eu vou mostrar. Ele entra nas questões de som, né? E aqui o Raspberry Pi sai bastante na frente, porque pelo poder de processamento dele você consegue tocar até músicas com ele, né? O Arduino ele já tem que reduzir um pouco a qualidade. E ele finaliza no último capítulo dando uma introdução sobre a internet das coisas, né? Como eu falei para vocês, eu vou começar mostrando os destaques que tem no livro. Eu já mostrei o primeiro, que é a questão de análise de curva, né, de qual plataforma e placa usar. Eu vou para a próxima aqui que eu marquei, que é que ele fala sobre os controles em ponte H, e aí ele tem exemplos aqui práticos de não precisar comprar o módulo, né? Eu compro apenas o circuito integrado, se eu tenho ele à mão, e ele ensina como fazer essas ligações, como trabalhar nesses contextos com o chip apenas com o CI, né? Ele dá ideias, ele mostra alguns projetos aqui. O terceiro destaque que eu quero mostrar para vocês, pessoal, tem a ver com controle e automação, que é uma coisa que depois que você avança um pouquinho, tanto no Arduino como em outras plataformas, você vai acabar ouvindo falar e vai acabar querendo fazer. Os controles, eles são uma maneira de fazer com que as respostas de hardware via software, elas sejam macias e rápidas o suficiente, e isso é muito importante. Um dos primeiros controles que se estuda nesse caso é o PID, né, para os mais íntimos, e esse controle, ele é basicamente uma fórmula matemática onde você coloca valores e esses valores dão as respostas que você precisa, sem grandes oscilações, sem demorar demais. E este livro, então, ele traz uma bela introdução e muito boa para essa questão, tanto para Arduino como Raspberry Pi. E aqui entra alguns termos, então é um bom começo para os estudos. O quarto destaque, ele fica por conta de que nesse livro aqui ele também começa a abordar a questão de acionamentos de cargas da nossa residência, né? Cargas de potência bem mais elevada, como por exemplo uma simples acender uma lâmpada ou controlar o brilho dela ou alguma carga resistiva. Ele introduz então com bastante maestria, selecionei essa foto aqui, a questão dos relés, né? Que é uma maneira de você pegar aparelhos com uma capacidade de manipulação de energia muito pequena, muito sensíveis, e conseguir controlar, por exemplo, uma tomada da rede elétrica para ligar uma lâmpada, que é uma coisa que demanda muito mais energia, e que se eu, porventura, tivesse qualquer contato acidental com a minha plaquinha do Arduino, ela praticamente explodiria na hora, né?
Então, esse interfaceamento entre controlar coisas na nossa residência e plaquinhas sensíveis, microcontroladas ou mini computadores, é algo interessante e digno de nota que esse livro aqui ele aborda. O nosso quinto tópico, que eu gostei bastante também, é que esse livro, embora ele seja ali de uns anos atrás, quando isso ainda era muito popular aqui no Brasil, os módulos OLED. São esses módulos idênticos ao que nós temos nos nossos celulares de hoje. Eles são, inclusive, em versões coloridas, são os displays OLED. E então ele já introduzia isso aqui, inclusive ele está usando esse display num projeto que ele vem desenvolvendo durante o livro, que eu já vou falar inclusive daqui a pouco, que são os 5 projetos de destaque aqui do livro que eu vou mostrar para vocês. Então esse é um display, inclusive existem hoje módulos um pouco mais baratos e em conta, que são touch, você consegue criar botões aqui, é muito legal. Eu até tenho um pequenininho desses aqui, pessoal, acho que com 2 cores. Se vocês quiserem que eu mostre ele funcionando para vocês, deixa aí no comentário, que eu, como eu disse, né, eu trabalho aqui conforme as recomendações de vocês. Então, conforme vai tendo recomendação, vai me dando dicas, né, para as próximas pautas de vídeo. E o último destaque, mas não menos importante, né, ele fala a respeito de sons, né, trabalhar com sons no Arduino. E aqui nesse projeto ele está fazendo algo bem interessante, que é hackear uma caixinha de som amplificada, né? Ele vai evoluindo isso aqui, mas para o final aqui do projeto, ele meio que tenta produzir frases, né, eu vou dar um spoiler aqui, num dos projetos que ele cita aqui no livro, ele tenta mesclar essa coisa de textos com voz, né, então é algo assim já bem mais avançado. Hoje a gente tem várias assistentes virtuais aí, como a assistente do Google, a Alexa e outras, né, aquela da Amazon que eu não lembro o nome agora, eu sempre confundo a da Amazon com a do sistema iOS, mas enfim, a gente sabe que existem esses assistentes de inteligência artificial. Aí tu imagina isso integrando, né? Por exemplo, numa home, numa casa inteligente, onde você possa conversar tipo os Tony Stark lá. Então aqui tem umas introduções, uns insights bem bacanas sobre isso. E deixando aqui para finalizar, mas não menos importante, eu vou falar sobre os projetos de destaque aqui do livro, né? Não em ordem de importância ou de, legal que são, mas na ordem que está no próprio livro. Um projeto que chama bastante atenção e tem bastante procura é a irrigação de plantas, né? Quem nunca perdeu uma plantinha dentro de casa porque esqueceu de fazer a dosagem de água ou até colocou para mais ou para menos. Então aqui, se você sabe a quantidade, muitos floristas explicam isso, você consegue criar um dispositivo que vai fazer irrigação automática. E aqui, enquanto ele está falando sobre o assunto de bombas, ele já está propondo esse projeto para vocês. O segundo projeto proposto no livro, e que eu já vi inclusive alguns vídeos aqui no YouTube, é um mecanismo para amassar latinhas, né? É bem interessante para a questão de reciclagem, tem esse conceito aí. Então, talvez o mais difícil desse projeto que seria conseguir um atuador desse, mas também não é a coisa mais impossível do mundo. Tem até tutoriais, eu não sei se vocês querem abordar um pouco disso aqui no canal, mas tem alguns tutoriais que ensinam a criar esses mecanismos bem faça você mesmo, né? Não precisa comprar eles prontos. E então você pode ir lá ajudar lá um reciclador ou você mesmo a amassar suas latinhas depois daquela festa para compactar. É uma ideia. O terceiro projeto, que eu achei muito bacana a ideia e por ser lúdico, é a questão do marionete, né? Um marionete, um bonequinho. Eu conheço algumas pessoas que têm habilidade em construir esse tipo de boneco. E em alguns locais, também algumas cidades, é bem acessível você comprar isso. E aqui ele mostra como você fazer um boneco que ele dança, né? Ele reage a estímulos e você pode programar movimentos nele. O quarto projeto, um projeto relativamente bem simples de fazer, mas eu pensei que não é uma brincadeira, já que nosso canal trabalha muito com essa questão lúdica, né? Aqui ele usa um elemento de aquecimento para estourar um balão. E é uma ideia assim, que por mais simples que seja, ela te dá uma capacidade lúdica, teórica, bem legal assim, para trabalhar principalmente com uma faixa etária menor. Ou então para dar susto nas pessoas, né? Enfim, sabe quando um balão você não está esperando o balão estoura? Então, essa aqui é a proposta desse projeto, que ele começa a trabalhar aqui com a questão de temperatura, sensores de temperatura e elementos de aquecimento. E o quinto projeto de destaque, não menos, nem mais nem menos importante, mas esse que chama a atenção muito do pessoal que gosta de um bom drink, ou de uma bebida, uma limonada, né, na temperatura ideal,
que é uma refrigerador para bebidas, né? Você coloca o recipiente ali dentro e ele vai refrigerar a sua bebida ou manter ela gelada, né? Refrigerar aí é uma questão desse projeto, né? Ele não é um freezerzinho que vai gelar bebidas. O que eu achei mais interessante da aplicação desse negócio é manter a bebida gelada, ou seja, diminuir a capacidade dela de esquentar ou perder ou ganhar calorias, né? Voltar para a temperatura ambiente. Nesse ponto, agora que ela vai gelar do zero, da temperatura ambiente para cima, não vai funcionar muito bem, até porque eu conheço bastante desses projetos, ele usa células Peltier. Mas para quem está procurando coisas parecidas ou inspiração, esse projeto aqui, ele vem bem a calhar. Voltando, pessoal, à questão da marionete, então, que eu disse que eu ia falar com vocês, ele vai avançando bastante. Ele toma o projeto e vai voltando e toma, ele vai montando ele por pedaços. Quando você termina o livro, você montou todos eles e aprendeu muita coisa. Então, é basicamente um livro curso. Aqui no final, na última sessão, ele começa a falar sobre a internet das coisas, né? Essa interação que tem entre o que está acontecendo na internet, sites ou microblogs como Twitter e tudo mais, que ele possa ler textos ou escrever textos. Inclusive está bem em voga esse negócio dos robôs na internet, né, que são os bots. Mas ele começa a falar sobre outros módulos aqui. E aqui ele vem com a questão que eu falei que ele integra muita coisa com a marionete. É uma marionete que responde a twitters enviados, então você escreve os twitters, ele responde, ou se você receber twitters naquele endereço, ele vai corresponder, vai mudar o humor da marionete. Nós estamos encaminhando para a avaliação final do que nós achamos de prós e contras, de pontos positivos e negativos do livro. Então eu vou começar por um dos pontos fracos do livro, que é justamente a ideia aqui é maravilhosa. Agora você só com o livro não vai conseguir montar ele inteiro. Ele vai ter que modernizar, digamos assim. Então você monta ele vai funcionar, talvez vai ser com uma leve adaptação, mas se você quiser modernizar ele, você vai ter que trocar algumas coisas. Embora a ideia seja muito bacana, então eu não quero deixar para vocês a ilusão de que vai do jeito como está aqui, porque na época que ele foi escrito a tecnologia deu uma avançada para agora, não quer dizer que vai funcionar perfeitamente agora. Então eu deixo essa ressalva para vocês. Então esse é um dos pontos que eu acredito que sejam assim não muito fortes do livro. Alguma coisa você vai ter que acabar adaptando. Pelo que eu olhei assim de módulo, a maioria ainda continua a ser à venda e bem acessível, né? Não tem nada em extinção no mercado. Mas tem que ver isso, né? Não é um ponto tão negativo assim, porque a gente tem que aceitar que a tecnologia ela continua avançando. E quando esses livros são criados, até eles serem traduzidos, alguns nem são para o português, então dá um delay e aí a gente corre esse risco às vezes de ter que adaptar a algo ou trocar por alguma coisa um pouco mais eficiente. Então esse praticamente é o ponto mais fraco, assim. De pontos positivos, meus amigos, o que eu tenho para dizer para vocês é que ele tem um valor de aquisitivo, o preço dele, né, é muito bom dado ao conteúdo e o material que ele aborda, né. O volume de informação que ele tem é um livro denso, né, tem bastante página, folheamos boa parte delas aqui com vocês. Ele pode até não aprofundar, até porque é impossível com tanto assunto, mas ele deixa você bem abastecido de conhecimento. Então nessa questão, até que o preço que você vai pagar por ele é bem interessante. Inclusive a gente está com um link aqui, que você pode comprar ele na Vida de Silício ou na Amazon. E você vai ajudar aqui o canal, porque uma pequeníssima parte, alguns centavos ali, vão vir aqui para a nossa conta no canal e a gente tem condições então, de comprar novos livros e comprar plaquinhas para trazer para vocês e para usar nos nossos projetos com nossos alunos, né? E então é uma maneira de apoiar aqui o canal, você entrar nesses links. Inclusive do Amazon, pessoal, dando uma ressalva, se vocês entrarem lá no link, mas não comprarem o livro, mas vocês comprarem alguma coisa, ajuda também, porque o link ele está vinculado à minha conta. Então qual é a dica que eu dou para vocês? Entra no link aqui nosso, né? Você vai dar pelo menos trending para nós lá na nossa conta. E se você tem conta na Amazon já, ou então não, se cadastra, e coloca, né, logado no site, você coloca o livro no carrinho. Vai que daqui a uns 80 dias você resolva comprar, que aí o link no carrinho ele fica válido por 80 dias. E lá na loja da Vida de Silício, você só tem que usar o cupom, né, parceria a aplicar, você vai ganhar 5% de desconto na compra. E também a loja da Vida de Silício, após chegar a um certo valor, ele pode doar para nós plaquinhas ou valores. Então essa é uma maneira importante de ajudar aqui o canal. A abordagem do conteúdo, o que eu tenho que dizer? Cara, ela é magnífica. Inclusive, um dos poucos livros que eu vi uma protoboard desmontada por dentro. E dá para entender bem melhor quem nunca viu uma, né? Então ele tem uma curva de aprendizado muito rápida.
É só você dedicar um pouquinho e vai conseguir entender boa parte do que está aqui. E ele também é um rico recurso para quem recém começou, né? Eu recém comecei com o Uno, recém comecei com o Rasp, eu aprendi muito pouca coisa mesmo e eu já pego esse livro aqui e eu vou dar um salto, sabe? Então esse é um ponto forte da maneira como ele foi escrito. Ele é muito didático e, como eu disse, ele parte do básico ao avançado numa curva de aprendizagem muito boa. Para resumir, nossa opinião final, então, é um livro que vale a pena ter na estante, seja como referência ou para curso, você fazer um curso intensivo. É um livro para ser lido de capa a capa, muito bacana e muito bom. Nós temos mais livros aqui que vão ficar nos cards na descrição final desse vídeo. Nós temos a biblioteca inteira, estamos gravando outros vídeos. Se você tem recomendação de algum livro, talvez a gente tenha aqui na estante, se não deu tempo de gravar ainda, também deixa aí nos comentários. Dá uma olhada lá nos livros de interesse para você. Se você puder comprar por nossos links, compre. Nós agradecemos vocês por terem ficado conosco até agora. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo então. Até mais, pessoal!